Brasil, hein, irmãos? Rede nacional. Amém. Queridos, vocês lembram da aula passada, da última semana? Vocês ficaram refletindo sobre algum ponto? Vocês assistiram novamente a aula pela gravação? Ou, de repente, lendo alguma coisa aí, algum livro que nós indicamos, uns 8 ou 9 livros, né? Desde o começo aqui da matéria. Não? Então tá bom. Eu fui irônico, eu sei. Nós vamos então dar continuidade. Se vocês não têm nenhuma dúvida, nós vamos dar continuidade. E vou fazer uma breve recapitulação, porque eu sei de fato que 7 dias, né? A mente dá uma dispersada e a gente não armazena mesmo. A não ser que a gente faça isso. Eu falei ironicamente, mas é uma sugestão nossa, tá? De fato, assistam novamente a aula. Vocês têm 2 matérias simultâneas. Vocês têm esse espaço longo de 7 dias. Então, a atividade intensa que a gente tem, a gente não armazena mesmo. A nossa memória, ela é muito dispersiva. Então, façam isso. É um recurso que nós temos, tá? A gravação em vídeo, para que vocês possam rever. Eu tenho certeza absoluta, mesmo vocês aqui olhando para mim com toda a concentração, né? Tentando absorver tudo, eu tenho certeza que se vocês assistirem a aula depois, vocês vão perceber que tem coisas que vocês, mas isso eu não ouvi, o André parece que não tinha falado isso, porque existe flashes, vocês estão olhando para mim, final do dia, mente cansada, né? Preocupado com outras coisas da vida e tal, e é começo de mês, a gente está pronto, preocupação, né? Preocupa muito. E o que acontece? Então, há flashes na nossa mente onde a gente vai se dispersando. Isso é muito rápido, você não percebe. É por isso que eu fico consolado. Eu sei que o aluno está olhando para mim, mas eu sei que muitas vezes ele está pensando, só Deus sabe o quê. Isso não é revelamento não, isso é óbvio. Isso é uma coisa que a gente sabe. E o que acontece? Então, nisso está gravado aqui. Quando você assiste novamente, você percebe pontos que você, ou até mesmo você lembrava que aquilo tinha sido falado, mas no momento, porque são muitas informações, às vezes você não vai encaixando todas elas, né? Mas quando você ouve de novo a mesma coisa, vem aquele estalo e fala, poxa, eu compreendi, olha, isso fez sentido, você juntou com mais alguma coisa. Então, esse é o recurso que nós temos. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 1, tem uma coisa interessante lá. Filipenses 3, né? Verso 1, Paulo, o apóstolo, ele escreveu para esses irmãos na cidade de Filipos, ele falou algo muito interessante. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Olha só que coisa interessante. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. As mesmas coisas. Paulo já tinha dado instrução a respeito do mesmo tema, o mesmo assunto, e ele fala de novo. O método da repetição. 2 Pedro 1,12, olha só que é outro apóstolo, outra ocasião, outro público, e ele traz uma recomendação semelhante, né? Então, eu disse 1,12, né? De 2 Timóteo, né? Ou 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro 1,12. Olha só o que ele traz aqui. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, sabe-se, mas vamos continuar exortando, falando, repetindo, falando as mesmas coisas. Na verdade, irmãos, nós estudamos ou estudaremos a Bíblia o resto da vida e a mesma coisa. Não será coisa diferente. Serão coisas diferentes, a mesma coisa. As escrituras sagradas estão aqui, não mudam, só que nós mudamos, né? Nós vamos, aliás, a vida em si, nós mudamos. Tem algumas pessoas que elas acham que elas não mudam, né? Não, sou assim, não mudo. Não, todo mundo muda. Ninguém pode tomar o banho no mesmo rio. A mesma pessoa não toma o banho no mesmo rio, disse um certo filósofo que eu não me lembro, mas ele falou isso aí. Por quê? O rio não é o mesmo, nem a pessoa é o mesmo depois do banho. Então ele não toma 2 vezes, né, o banho no mesmo rio. A mesma pessoa não.
Ela entrou no rio, tomou o banho, saiu, se ela entrar de novo, o rio é outro e ela é outra pessoa. Isso é um fato. Então a gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo. Há anos atrás eu defendia coisas a unhas e dentes e hoje já não defendo mais. Eu pensava coisas e entendia que aquilo era a vontade de Deus, que aquilo era o mais próximo da Bíblia e hoje já não acredito mais. Então assim, não há nenhum problema em nós mudarmos, desde que essa mudança seja uma mudança para melhora, não é? A gente tem essa ideia, esse saudosismo, que tudo que era antigamente era melhor, a igreja era melhor, os crentes eram melhor, o mundo era melhor, a sociedade era melhor. Pode ser que seja em alguns pontos, em outros não. Então assim, a mudança em si, ela não é algo ruim, pelo contrário, a mudança é necessária para que a gente possa estar amadurecendo, se aproximando mais de Deus, se tornando um ser humano melhor, um discípulo melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um vizinho melhor, um profissional melhor, um professor melhor, um aluno melhor. Então a gente vai crescendo, né? A gente vai amadurecendo. Então é isso que a gente tem que fazer, amados, tá certo? Mas o que vai ser determinante para que isso aconteça na nossa vida é justamente essa constância. O Salmo 1, ele tem um pensamento muito interessante. Bem-aventurado, olha, feliz. Onde está a felicidade aqui? Coisa interessante. Bem-aventurado ou felizes, né? A palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela reflete de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas sempre verdinhas. Tudo quanto faz, prosperará. Então, essa questão de refletir todo dia, aquela pessoa que é o pão diário, né, que a gente chama, né, aquele devocional, aquela constância. Amados, nós precisamos nos alimentar no espírito, como nós nos alimentamos no corpo. Aliás, já pensou se fosse a mesma proporção? Ó, tá vendo? Já pensou em 5 vezes no dia, né? 5 vezes no dia, não é, irmão? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta e antes de dormir come alguma coisinha. Aqueles que assaltam a madrugada a geladeira não estou nem contando. Então são 5 vezes. Já pensou todos esses momentos do dia nós pudéssemos refletir na palavra de Deus, nos alimentar, que isso aqui é um alimento espiritual, né? A palavra de Deus nós consideramos de fato. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2. Vamos lá. Isso aqui é uma introdução que aparentemente não tem muito a ver com a matéria, mas eu acho necessário. Eu não sei nem se tem agora, mas eu acho necessário que a gente possa pensar, né, com essas recomendações bíblicas, deixando toda a imundícia, deixando toda a maledicência, murmurações, fingimentos, desejai afetuosamente ou ardentemente, dependendo da versão, ardente, como que é o texto aí? Ardentemente, afetuosamente ou ardentemente, 1 Pedro capítulo 2, verso 1, agora eu estou no 2, já estou no 2, desejai afetuosamente ou ardentemente, a palavra, como meninos novamente nascidos, leite racional, para que, não falsificado, tem esse detalhe aí, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Verso 3, me parece, está escrito, se é que nós já provamos que o Senhor é bom. Tiago capítulo 1, verso 21, até o 26, mais ou menos, né? Aí ele vai falar, deixando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não sede somente ouvintes esquecidos. Olha só, porque aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao varão que olhou seu rosto no espelho natural, foi-se e logo esqueceu de como era. Mas aquele que ouve e pratica, esse é bem-aventurado no seu feito. Então a importância de nós refletirmos na palavra, escondermos, né? Como diz o Salmo 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Parece que é Salmo 119, verso 9, alguma coisa assim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, acho que é verso 18. Medito na tua palavra, né?
de dia e de noite, busquei a tua palavra, não me deixe, busquei de todo o meu coração, não me deixe desviar dos teus mandamentos, dos teus estatutos. Olha que coisa interessante, amados. E a declaração do Salmo 119, pela palavra de Deus, que é algo assim emocionante. O Davi, ele expressando assim poeticamente em 176 versículos, o amor dele pela palavra, pelas escrituras sagradas, né? E aí a Bíblia está recheada dessas declarações, recomendações, mandamentos inclusive, a respeito do contato que nós devemos ter diário com a palavra, que foi inclusive o fator determinante que fez com que Salomão se perdesse no meio do caminho, ou seja, deixou de refletir todos os dias na palavra de Deus. Então aquele que despreza a palavra de Deus, aquele que não faz uso da palavra de Deus de uma maneira adequada, né? Há dois extremos. Aquele que despreza, não é o caso nosso, eu acredito de fato, né? É evidente, nós estamos aqui, nós não desprezamos, talvez nós não fazemos esse uso, né, recomendado, ou seja, todo o tempo, em todo momento, que a palavra de Deus, ela na verdade, não é que ela deve vir sobre a nossa mente, irmãos. Não é que a palavra de Deus ela deve vir de uma forma externa. Pelo contrário, a palavra ela precisa habitar em nós. Habitar. Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Olha que coisa linda. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 8, está escrito: no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Colossenses capítulo de número 3, verso 1 e verso 2 está escrito: se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Olha que coisa linda. E outros textos mais, aí, por exemplo, Pedro 1:23, muito interessante esse texto também, dizendo que nós fomos salvos não com semente corruptível, mas com a incorruptível, né? Mediante a palavra de Deus, a qual é viva. E é muito interessante ele dizendo ainda, o Pedro, que essa palavra que nos resgatou, essa palavra que nos dá vida. Então, João 6,63, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, né? João 12:48, Jesus disse: eu de mim mesmo não julgo ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. E nós podemos pegar diversos outros textos do Antigo Testamento, na boca de Jesus, na boca do profeta, na boca do apóstolo, na boca de sei lá de quem mais, que a gente precisa, amado, de fato, amar essa palavra. Ou esse livro, ele vai de fato nos aproximar de Deus e nos afastar do pecado, ou o pecado vai nos afastar desse livro. Fato, né? Mas vamos lá, dada essa introdução longuíssima, a gente vai retomar então aquilo que a gente começou na aula passada, que é falar sobre as três igrejas que atuaram na sociedade. Essas três igrejas que estão em Atos dos Apóstolos. Nós falamos sobre a igreja de Jerusalém, né? Com essa prática do ministério desenvolvido com as viúvas daquela cidade, que já era uma prática. Aí nasce então a demanda do diaconato, no capítulo 6. Então esses diáconos nascem naquela necessidade de que pessoas precisariam ser servidas, pessoas, inclusive já havia, irmãos, e sempre houve, não tem nada novo, né? Que a gente às vezes pensa assim, mas algumas pessoas abraçam a missão integral, abraçam alguns conceitos, achando que é alguma coisa nova. Não, é Bíblia, e faz muito tempo que a Bíblia foi escrita, inclusive, né? E a igreja, o comportamento, nossa, mas essa igreja aqui está trazendo novidade. Não, não é novidade, é aquilo que a Bíblia, ela sempre mostrou como sendo um cotidiano da igreja e que foi caindo em desuso. Porque o que acontece, amados? Acontece que nós temos uma capacidade enorme de nos desviarmos, né? Um caminhozinho, um trajeto da Zona Leste para cá, o povo já desvia, foi relatado aqui. Então, a gente tem essa capacidade, mas falando sério agora, essa capacidade de nos perdermos de uma forma muito sutil,
né, de pisar fora da linha da santidade. A gente tem assim, uma tendência muito grande em estar desviando do caminho, ou seja, fazendo um monte de coisa que Deus nunca ordenou que a gente fizesse. A gente pensa que está construindo uma coisa assim grandiosa para Deus. Foi o que mais ou menos o Davi pensou: vou fazer um palácio para Deus, uma coisa assim suntuosa. O desejo dele, a intenção dele, a motivação dele era legítima, boa, legítima, não era ruim. A questão é que Deus não queria que ele fizesse aquilo. Então nós podemos fazer algo excelente, nós podemos fazer algo pela motivação correta. O problema é que se Deus não disse para a gente fazer aquilo, então aquilo se perde no tempo e no espaço, gastamos energia, tempo, recursos diversos, envolvemos muitas pessoas, gastamos a nossa vida ou perdemos a nossa vida, porque há uma diferença entre gastar a vida e perder a vida, gastar tempo e perder tempo, gastar dinheiro e perder dinheiro, né? Há uma diferença muito grande. Você perde quando é aquilo que não vai perdurar, aquilo que não vai ter continuidade para a eternidade. Tudo que nós fazemos e fica nesse âmbito aqui, irmãos, não aponta para a eternidade, isso é feno, é madeira e é palha. O fogo vai consumir, né? Então isso é inútil, ainda que haja aplauso dos homens, ainda que a gente humanamente olhe assim, mas olha só que coisa, né, importante. Mas na ótica de Deus, que Deus olha com a perspectiva da eternidade, ou seja, Deus, ele vai galardoar somente aquelas pessoas que fizeram algo que tem valor eterno. Só, irmãos, só valor eterno. Os feitos que o fogo ele vai consumir, isso aqui não vai ter galardão, né? Então uma pessoa ela vai entrar no céu, porque a salvação não depende dos nossos feitos. As obras que a gente faz, isso não é determinante para que a gente entre no céu. A entrada no céu é pela graça, é por causa do sangue de Cristo, né? É pela ação unilateral de Deus na nossa vida. Então, 1 Coríntios capítulo 3, que eu estou citando, a partir do verso 12, é justamente isso, né? Então, as obras que são feitas, primeiro tem que ser feito no alicerce que foi posto, que é o verso 11, né? Do capítulo 3 de 1 Coríntios, que é Cristo. Paulo ele disse: eu não pus outro fundamento, aliás, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, que é Jesus Cristo, né? Verso 11 ele diz isso aí. Então, nós temos que edificar tudo em Cristo, irmãos. A base, o alicerce, o fundamento, o parâmetro, a motivação tem que ser em Cristo, a partir de Cristo. Dele, por Ele e para Ele deve ser todas as coisas. De, por e para, né? Dele se origina, por via dele, a finalidade de glorificá-lo. Então, de se origina, pela via, ele que viabiliza tudo isso, e a finalidade de que isso retorne a ele em glória, redunde a Cristo a honra e louvor, tudo aponte para ele. Tudo que nós fazemos tem que ser para engrandecer o Cristo, para evidenciar o Cristo. Eu acho muito interessante as ações de Jesus, eu estou falando nas curas, nos milagres e os feitos em si. Quando Jesus realizava algo extraordinário, algo assim estrambólico, algo assim fora do comum, as pessoas glorificavam o Pai. Que diferença, né? Quando alguém hoje faz alguma coisa, essa pessoa é ovacionada, essa pessoa é colocada em destaque, né? Então a gente ouve assim uma aula de teologia, uma palestra, uma pregação, alguma realização. Nossa, que vaso, que profeta, que homem usado por Deus, que sabedoria, que coisa linda, tal. A gente volta para casa mais ou menos assim, inebriado, não é? Nossa, que coisa linda, que unção, e aquela coisa toda. É errado, né, irmão? A gente deveria voltar para casa dizendo: que Deus, que Deus, que Deus fantástico, extraordinário. Então tudo tem que ser por Cristo, para Cristo, e a partir dele é a motivação. Então Paulo ele vai dar continuidade a partir do verso 12, acho que até o 15, dizendo o seguinte: olha, aquele que edificou alguma coisa, e o fogo vai provar essa pessoa, ou vai provar esses feitos. Os materiais são madeira, feno, palha, pedra preciosa, ouro e prata, né? Então são 3 e 3. Esses 3 primeiros elementos não subsistem ao fogo, são coisas passageiras.
As motivações possivelmente não eram as adequadas e nem era o que Deus queria que fizesse. Então vai cair no esquecimento, não tem galardão nenhum. Então a pessoa a Bíblia diz que o tal será salvo como pelo fogo, né? Por um triz. A ideia é essa, né? É de um documento que ele foi chamuscado pelo fogo, mas assim, a parte principal dele foi preservada. Então a ideia é essa que Paulo traz, né? Foi salvo pelo fogo, por um triz, ó. O fogo veio, deu uma lambida nele, uma chamuscada assim. Eu acho que tem crentes que vão entrar no céu e vai ter uns anjos assim com extintor. Ele vai entrando assim, os anjos, para. E ele entra, salvou por um triz, hein? Porque ó, aqui não tem galardão nenhum, foi salvo porque se dependesse dos teus feitos, da tua motivação, do teu acerto, você não ia entrar. Então você entrou aqui já banana, assim, batendo em tudo para o fogo consumir. Então essa é a ideia. Eu estou aqui parafraseando, né? Até de uma forma não tão acadêmica, para que a gente entenda que quando a gente fala de missão integral, quando a gente fala da atuação na sociedade, a gente precisa entender, irmãos, que não é filantropia, que não é uma obra pela obra, que não é ajudar as pessoas, assistencialismo, que não é essa questão de que a gente vai ajudar uma pessoa ou a igreja vai se encarregar. A missões urbanas, a obra social, ela não pode se limitar à questão assim de você socorrer a pessoa, por socorrer a pessoa apenas. Também faz parte, claro, precisa fazer isso, precisa salvar a pessoa, está se afogando, a pessoa está morrendo de fome, a pessoa está sendo queimada, a pessoa está na miséria, está na sarjeta, a gente precisa emergencialmente fazer isso. Mas não é a obra pela obra, existe um olhar que transpassa aquilo. A gente está enxergando lá uma pessoa que ela foi comprada, ela não sabe, mas ela foi comprada por um sangue precioso. Ela não sabe, mas ela é filha de Deus. Ela não sabe, é que a gente sempre, primeiro para a gente chamar de irmão ou de irmã, ela tem que se converter, não é? Para eu chamar a prostituta de irmã, é só depois que ela levantar a mãozinha dela, confessar que Jesus é minha irmã, paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz, shalom. Aí fala, minha irmã Cristo, não é, irmão? Está errado, errado. Ela é filha de Deus, ela não sabe disso. A gente que tem que chegar nela e falar, ó, você está vivendo uma vida que não é para você, porque você é filha de Deus. Você só não reconhece isso, mas você tem um Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um olhar que vai para além da condição e vai para além do momento. Lembra que eu disse da questão da perspectiva da eternidade? Irmão, o nosso olhar tem que ser o olhar de Deus. Nós precisamos ter a ótica de Deus, o ponto de vista de Deus. A gente precisa olhar a partir de onde Deus olha, que é da eternidade, né? Então Deus olha da eternidade para a eternidade. Quando Deus olha da eternidade para a eternidade, ele traspassa a existência, a história, entendeu? O olhar de Deus é assim, ele é linear, ele é daqui para cá, de eternidade a eternidade. E no meio está a história, as pessoas, né? A existência. Só que Deus trabalha nessa perspectiva de eternidade. Deus está em uma missão, e é Ele que está na missão, que aí na teologia a gente chama de missio Dei, a missão de Deus, né? Ele está numa missão que é de resgatar o ser humano. Então, muitas vezes a gente não entende algumas dificuldades que o ser humano passa, fala, mas como que pode Deus permitir isso? Como que pode Deus? Porque a gente pensa que Deus é como a gente pensa que Deus pensa como a gente pensa, não é? Então, às vezes a gente olha um mendigo na rua, uma prostituta, quando você diz que Deus olha na eternidade, a gente olha a pessoa naquela situação que ela está, porém Deus já está olhando ela, habitando com ele na eternidade. É isso que quer dizer? Eu quero dizer aquilo que Paulo disse. Ele disse o seguinte: Deus chama as coisas que não são como se já fossem, né? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama a existência aquilo que não existe. Deus, ele vê tudo num eterno presente. Para Deus não existe passado e nem existe futuro. Deus, ele habita na eternidade. O tempo criado, as situações, os momentos, os tempos existenciais que está em Eclesiastes capítulo 3,
Porque nós estamos, que dia é hoje? Dia 11? Dia 11 de 4 de 2019, não é? Isso. Então, cronologicamente está tudo certo, todo mundo no mesmo tempo, né? Ninguém não está nem no dia 12, nem no dia 10. Nós todos estamos cronologicamente no mesmo tempo. Existem tempos existenciais. Você está no tempo de chorar, você está no tempo de rir, você está no tempo de abraçar, você está no tempo de deixar de abraçar. Eu estou no tempo de paz, você está no tempo de guerra, você está no tempo de ajuntar pedra, de ajuntar... Então tem os tempos existenciais em Eclesiastes capítulo 3. Esses são tempos existenciais e tem um tempo cronológico. Deus trabalha com o tempo existencial das pessoas, não com o cronológico. Porque o cronos pertence a nós, né? A existência, o trabalhar na existência é Deus que faz isso. Deus trabalha na existência. Deus trabalha na existência a partir da eternidade para a eternidade. Ele entra na existência. Porque a eternidade não é um tempo, não é um tempo sem fim. Não, é ausência de tempo. É não existência de tempo. Olha que coisa interessante. A eternidade não é que é um tempo sem fim, uma vida longa, não. É ausência de tempo, não existe o tempo, não existe o espaço na eternidade. E Deus também não habita no tempo e nem no espaço, Ele é atemporal, né? Deus, Ele abrange todo o cosmos, toda a geografia. A questão, amados, é que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Deus, quando olha para uma pessoa, não enxerga aquela pessoa naquele momento, naquele cronos. Enxerga a existência dessa pessoa lá na consumação de todas as coisas. Quando Deus chama os discípulos, aos 12, Ele sabia exatamente o que ia dar aquilo. Sabia. Você acha que Jesus gerou uma expectativa, ele ficou frustrado com alguém? Claro que não. A Bíblia diz que Jesus sabia muito bem o que havia, não precisava ninguém declarar para Jesus a respeito do homem, ele sabia. Olha só. Então, quando Jesus chama os 12 lá, ele sabia que Pedrão era um vacilão, não é? Um inconstante que ia negá-lo. Ele sabia, aliás, a profecia que se cumpriu quando Jesus ele foi preso, e aí veio o texto dizendo assim, olha, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Lembra desse texto? Né? Então, quando pegaram Jesus, só vemos para cada... Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Então, 3 anos e meio de engajamento, discipulado, intercedendo, orando, dando exemplo, dando instrução, comendo com aqueles homens, dormindo com aqueles homens, acordando com aqueles homens, indo para lá, indo para cá. No final da história, um se mata, um trai, 9 foge. Isso é um discipulado abençoado, não? Isso é consolo para a gente, viu? 3 anos de discipulado. Não, diuturnamente, integral. O melhor de tudo, com a melhor pessoa. O melhor discipulador que podia. Não pode exigir. Não tinha. Então, isso é um consolo para nós, não é, mano? É um consolo. Isso é um consolo. Então, é por isso que eu estou resolvido na minha situação como professor. É um consolo. Então, se Jesus aí, ele teve aí esse resultado, não espero muita coisa não. Se tiver, eu dou glória a Deus. Se não tiver, é o processo. Então, amados, o que acontece? A gente precisa entender que a nossa vida deve ser vivida pautada em valores eternos, em valores e virtudes eternas. Porque o reino de Deus é constituído de virtudes, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, paz e alegria no Espírito Santo. Não é isso? Romanos 14, 17, eu acho que já citei em alguma ocasião aqui. Gozo também no Espírito Santo. Oi? Gozo. Isso, alegria, essa alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus consiste em virtudes. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela não se limita aqui. A nossa vida, ela não se resume aqui. A minha história, ela não terá um fim aqui. O propósito da minha vida, ela vai para além dessa existência. Então eu não vivo para comer, para dormir, para trabalhar para comer e para dormir, para casar, ter filho, criar os filhos, sustentar os netos. Não, deixa quieto isso aí. Né? Então nossa existência não se resume a esse ciclo limitado que Salomão em Eclesiastes trouxe isso como um desânimo da vida. Isso aqui é uma vaidade, isso aqui é um moquidão de nada, isso aqui é uma coisa sem sentido nenhum, né? Então
O que o homem pode aproveitar aqui? Comer a melhor comida, desfrutar dos prazeres que essa existência pode dar, ter riqueza, juntar riqueza, ter muitas mulheres no caso dos homens, ter muita fama. O que ele pode, tudo isso que ele pode sugar dessa vida, isso tudo é inútil, é fútil, é pequeno, não vale a pena, é vaidade, é vento. Olha só, irmão, essa foi a conclusão desse homem, nessa ótica deste mundo, dessa existência, né? Quando a gente olha para a eternidade, aí a perspectiva muda. Então nós vivemos de uma maneira diferente, porque a gente sabe que a nossa recompensa não virá aqui, e aí a gente vive tranquilo, resolvido, né? Porque tem gente que ela se frustra esperando a expectativa. Eu me lembro da passagem de Elias. Elias, assim, um homem de Deus extraordinário, fantástico, né? Uma pessoa assim que entendeu a sua vocação como profeta, como diz os adolescentes, ia para cima mesmo, né? Não estava nem aí. Então profetizava contra o rei, matou lá os 850 profetas, foi um negócio assim, foi? 400, mais 450? Foi um bocado de profeta, um negócio assim, uma revolução. Ali eu tenho certeza absoluta que Elias pensou, agora o fogo já caiu, eu sou profeta pentecostal, o fogo caiu aqui. Esse povo viu que aqui eu falo, Deus faz mesmo. Acabou. Segundo a minha palavra, olha aí, mano. Segundo a minha palavra, não vai chover nessa biboca. Não choveu não, 3 anos e meio. Disse agora, segundo a minha palavra, vai chover. Ele era um manda-chuva, literalmente, né? Ele era um manda-chuva. Então, aí ele chama agora e diz assim, vamos fazer um desafio aqui, 850 homens contra 1. Não era brincadeira, diante de toda uma nação. E lá, os caras fazendo lá e se retaliando, ele tirando barato ainda, exclamou mais alto, acho que o Deus, você está dormindo. Foi fazer uma viagem e tal, então, irônico, né? E daqui a pouco ele junta as pedras, faz aquele negócio todo, o altar e tal, dificulta o negócio, para que vocês saibam que há Deus em Israel, e aí o fogo cai, Deus brada, aquele coisa toda, isso agora assim, todo mundo na espada e mata todo mundo. E tal, e Elias pensou, agora o povo vai vir junto, hashtag tamo junto. Eu acho que no perfil ele procurou logo de manhãzinha assim, vai ter um hashtag tamo junto, Elias, né? Agora o povo vai vir comigo, vamos atrás dessa rainha tribulada, desse Acabe aí, vamos acabar com esse negócio aqui, o povo vai ter um grande avivamento. Irmãos, não teve, pior, a mulher disse assim, ó, vai lá, fala para Elias, como ele fez com o meu profeta, eu vou fazer com ele. Irmão, corre para a caverna. Diagnóstico de Elias, depressão, complexo de inferioridade, se eu não sou melhor dos meus pais, pediu a morte, queria morrer, se isolou. Isso aqui é diagnóstico de depressão, deprimido, lá ele, no fundo da caverna, e lá. Ele esperou, irmãos, que obviamente viesse, não veio. Ele esperou que Deus ia dar solução naquele momento, não deu. Ele esperou que o povo estivesse com ele, não esteve. Frustração. Olha só. Projetar algo nesta vida, sendo que Deus promete pouquíssimas coisas nessa vida, pouquíssimas. E o que Ele promete nesta vida, pode ter certeza, é porque isso não vai ser dado no céu, né? E tem mais uma coisa, existe uma garantia que é melhor do que essas expectativas atendidas. Nós precisamos ter perspectiva e não expectativa. Porque a expectativa, ela pode ser frustrada. A perspectiva é o entendimento que Deus, lá na frente, tem algo perfeito, pleno. Tem um texto muito interessante em Apocalipse. Isso tem a ver com a aula. Isso aqui, a introdução, não sei não, mas isso aqui tem a ver com a aula sim. Tá? Porque eu quero, na verdade, chamar a nossa atenção para a proposta dessa matéria, porque às vezes eu fico preocupado no que eu estou passando, o que eu estou gerando no coração de vocês, o que eu estou passando. Será que eu estou passando aquilo que é de fato para ser passado, ou será que eu estou gerando algo humano, né? Alguma filantropia, alguma ação religiosa? Não, amados. A gente está aqui preocupado
em entender o pensamento de Deus a respeito desse assunto, igreja e sociedade. E aí o texto de Apocalipse é muito interessante, esse texto, que vai dizer o seguinte: tem pessoas que elas morreram, elas foram para o céu, mas elas deixaram um legado, é o capítulo 14, tá? Verso 13, deixaram um legado, que foi o rastro que elas deixaram, e esse rastro não foi apagado, elas estão no céu, elas não contemplaram, elas não viram o fruto do seu trabalho, elas não enxergaram, elas não viram, porque assim, a gente tem uma conversa tão estranha: ah, você não vai morrer sem ver as promessas de Deus, quem tem promessa não morre. Não, rapaz, o cara que a fé de Abraão. Eu vou dar até um exemplo, não tem, né? Mas é que eu escutei hoje eu vi uma reportagem de Einstein, que ele criou a teoria do buraco negro e depois de 100 anos conseguiram tirar a primeira foto. Sim. Depois de 100 anos. Sim. Então é mais ou menos, né? Penso isso, né? Exato. Morreu e Não viu como que era a teoria dele. Os profetas, principalmente do Antigo Testamento, não quero nem falar de João e Apocalipse. Os profetas do Antigo Testamento, uma das palavras para profeta era Navi, né? Navi, aquele que vê. Ele via em uma outra dimensão. Ele via Deus assim, descortinava, abria os olhos dele para uma realidade. Embora a visão é abstrata, mas não quer dizer que era fictícia ou que não existia. É abstrata, mas ela é concreta no sentido da realidade. Então, por exemplo, João, o que ele viu tudo aquilo que de fato é real. É real. Então, João, ele viu a eternidade. Deus abriu as cortinas do céu, né? Ora o levou para o céu em espírito, ora da terra mostrou o céu aberto. Então, o Apocalipse diz isso aí. Ouvi no céu uma voz, ele estava lá. Desculpa, ouvi no céu, ele estava aqui na terra. Ouvi do céu, ele estava lá. Então, essa preposição vai mostrar que uma hora ele estava lá, Deus o tinha arrebatado em espírito, tinha levado o seu espírito, literalmente, né? Arrebatamento de espíritos, isso de fato é uma realidade bíblica, que é raro, mas pode acontecer hoje, inclusive. Tá? Mas Paulo teve isso, João teve isso, me parece que o próprio Pedro também. Mas vamos olhar a vida dos caras, né? Hoje tem uns irmãozinhos aí que a vida toda desconcertada, do que ferro e batata. Mas, Fernando, eu presenciei isso já na minha vida cristã. Não, eu acredito. É raro. Você já foi arrebatado? Eu digo assim. Eu presenciei. Eu digo que tem, hoje é uma coisa que o pessoal quer naturalizar, sabe? Eu digo assim, qualquer pessoa, sabe? Eu digo, eu quero, assim, dar uma ênfase. É raro, né? É raro porque esses homens, eles estavam com uma proximidade muito grande de Deus. Tinha uma vida muito regrada dele. Isso não é banal, isso não é assim, uma coisa assim, fútil, cotidiana. Não é. Então, gente que vê anjo muito fácil, ouve Deus muito fácil. Veio um monte de áudio, né? Esse dia eu estava falando com a minha esposa, falei, meu pai, de abrir esses áudios aí. O pessoal mandando áudio falando que Deus mostrou isso, que foi arrebatado, que a coluna madura. Eu falo para minha esposa, isso é coisa séria, isso, velho. Claro que é, irmão, lógico. Qualquer pessoa que tem essa graça não de Deus trazer uma revelação dessa, arrebatar. É algo muito pontual, muito raro mesmo. Raro, mais raro do que uma mosca branca de olhos azuis. E o que acontece? Então esses profetas, eles tinham essa perspectiva, né? Eles viam, né, para além da existência, para além daquilo que os olhos podiam contemplar, humanamente falando. Então o que acontece é que eles trabalhavam nessa perspectiva do futuro. O Hebreus capítulo de número 11, me parece que é o verso 13, vai dizer que todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido as promessas de Deus. Olha só como essa conversa de que quem tem promessa não morre, isso é conversa fiada. A Bíblia diz que esses homens, ele está falando de Adão, está falando de Abraão, de Moisés, aliás, antes, né?
do Adão, está falando do Caim, o Abel, do Noé, do Moisés, de todos esses vultos do Antigo Testamento, grandes vultos do Antigo Testamento. Todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha só. Então, essas pessoas morrem sim, sem terem recebido as promessas, porque eles tinham como algo muito mais vantajoso o céu. O texto de Hebreus vai dizendo isso. O próprio Moisés e o próprio Abraão, eles tinham como o galardão maior os sofrimentos de Cristo. Olha só, o texto diz de Cristo, esses homens do Antigo Testamento, né? Então o Messias já era, na verdade, o alvo dessas pessoas. Eles morriam na fé, todos eles morreram na fé, foram salvos pela graça. O Antigo Testamento também era salvo pela graça, não havia outro meio, não havia outra via de ser salvo, sempre foi pela graça. Não tem, a gente às vezes quer, eu sei que tem um sistema dispensacionalista, né, que vai tratar as épocas em dispensações, noética, adâmica, mosaica e não sei o que tem e tal, época da lei, da graça, milênio. Pentecostalismo são 7, se eu não me engano, 8, porque a oitava é o próprio milênio. Então o que acontece? Antes era salvo como? Pela graça, irmão. Época da graça, qual é a época da graça? Desde que Deus decidiu fazer alguma coisa. Isso é a época da graça. A graça de Deus é justamente essa possibilidade da existência de nós, anjos, ser humano, tudo. A graça de Deus sempre esteve atuando a partir do momento que a Trindade, né, no seu estado de festa, na pericorese lá, no balé divino, na dança, na festa que eles viviam, eles viviam uma festa enorme, os três assim dançando. Poeticamente é isso que a gente trata da teologia da pericorese, né, o termo. Então o balé divino, a dança da Trindade, eles estavam lá em festa, em harmonia, em completude, não precisavam de absolutamente nada, não tinham falta de nada. Estavam plenos, perfeitos, uma família. Olha que coisa interessante. Aí eles decidiram criar os anjos. Não é dor de cabeça, não. Aí depois criaram, na sequência, os homens. Outra dor de cabeça. Então a graça de Deus foi agindo desde sempre. A graça de Deus foi dando possibilidade a esses homens a existirem e a conhecerem o autor da existência deles. A graça de Deus, o Abraão foi salvo pela graça de Deus, o Moisés, todos eles foram salvos pela graça, sempre foi a graça. E a fé é que os conduzia. Eles morriam na fé, diz o texto. Morriam todos na fé. O sangue de Cristo também sempre foi o elemento que os resgatou, que os salvou. Porque esse sangue, na perspectiva da eternidade, como eu disse, que Deus sempre trabalha, já tinha sido oferecido. Nós não lemos em alguma aula isso aqui? Não foi? Então, o sangue de Cristo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, se não me falha a memória, o próprio Apocalipse vai dizer também, que o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. E esses homens já estavam escritos. Alguém está pensando assim, isso não é calvinismo? Não é? Presciência, como que preeleição. Irmão, o Calvino e o Armínio vieram milhares de anos depois, né, de todas essas doutrinas bíblicas estarem estabelecidas. Então a gente precisa sair desses arranhãozinhos aí de calvinismo, reducionismo, né, dessas doutrinas que são muito mais complexas e tal do que esses homens, embora deram uma contribuição mais limitada a essa questão. Voltando então e tentando fazer o link ou reconectar aqui o que eu perdi. O capítulo 14, verso 13, diz assim: eu ouvi uma voz do céu, olha aí, que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olha uma coisa interessante. Então eles morreram, descansaram no Senhor, estão no céu. E as obras deles vêm seguindo aqui, ó, na terra. É possível que muitos de nós não vamos jamais contemplar o resultado dos nossos esforços ou daquilo que o Espírito Santo nos usou para fazer aqui. É possível que nós vamos morrer e ir ao céu. E a gente só vai descobrir de fato a dimensão de tudo isso quando vier o tribunal de Cristo. Não para nos julgar, mas para recompensar. É bem possível que no céu a gente vai ter uma surpresa, e
agradável, claro. Eu já falei para vocês que nós vamos ter 3 surpresas, né? Lembra? 3 surpresas? Lembra? Não? 3 surpresas que nós vamos ter no céu. Lembra? Não, também, Davi? Faltou essa aula, né, Davi? 3 surpresas nós vamos ter quando chegar no céu. A primeira é, ufa, cheguei. Né? A segunda é... A segunda é... Rapaz, tu veio. Pensei que você não... E a terceira é... Cadê fulano? Não veio? Né? Mas eu tenho certeza que eu ia ver aqui. Então. E o outro que a gente duvidava estava. Então o que acontece, irmão? Mas a surpresa que nós teremos no céu é de fato, é possível, e será uma surpresa boa, é que assim, pessoas virão, né? E vão falar assim, obrigado, Davi. Obrigado pelaquela palavra tua, que foi decisiva na minha vida. Obrigado, professor, por aquela instrução que me levou no caminho correto. Obrigado, meu irmão, por aquela ajuda que você me deu. Você não tem noção do que aquilo contribuiu para a minha vida. Obrigado por aquela atenção que você me deu. Obrigado pela tua companhia, pela tua amizade. Isso me fortaleceu em Cristo. Obrigado pela intercessão. Olha que eu estou aqui porque o Espírito Santo te usou para isso, para isso, para isso. E a gente falou, mas quando, Senhor, que eu fiz isso? Porque nós não fizemos com a intenção, né, de trazer aquilo com a recompensa para nós. Quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando fizeste um dos meus pequeninos, a mim fizeste. E olha quantas pessoas você alcançou. E, Senhor, mas eu não pretendia fazer isso. Não era a minha intenção. Olha só que a pureza do coração. As coisas que a gente vai fazendo como naturalidade do discipulado, né? Sem querer que uma mão faça e a outra saiba. Sem tocar trombeta na praça. Sem anunciar para os 4 cantos. Sem postar no Facebook. Aí já pegou pesado. Já pegou, né? Eu queria entender qual que é a intenção desses caras, né? É o contrário dessa, né? Totalmente o contrário dessa daí. Já diz aquela versão nova da Bíblia, né? O que digita os dedos é o que o coração revela. Então, o que acontece, amados? A gente precisa entender que a nossa ação nessa existência é vislumbrando a eternidade. Então, se eu realizo alguma coisa, é porque eu entendo que isso que eu estou realizando é algo que tem valor eterno. Então, e a gente usa todos os recursos temporais. Eu me lembrei agora de uma passagem em Lucas, que eu acho muito interessante e faz todo sentido. Aliás, eu estou falando, me baseando conceitualmente nesse texto, onde Jesus ele traz uma parábola no capítulo 16 de Lucas. É muito interessante, muito interessante essa parábola. Ela é mal compreendida quando não entendida, lógico. É óbvio, né? Lucas capítulo 16. Às vezes eu dou umas dessas aí. 19. Claro que não vai ser uma redundância absurda que eu sei aqui. Essas horas aqui, o raciocínio não está dos melhores. Capítulo 16 de Lucas. Jesus ele fala de uma parábola sobre um mordomo infiel. Esse mordomo infiel, ele é louvado por Jesus, não porque ele é infiel. É essa incompreensão que alguns têm. O verso 8: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, verso 9, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Olha que coisa linda aqui que Jesus está ensinando. Os recursos temporais, tudo que nós conseguimos aqui usar, tudo que nós conseguimos manusear, apalpar, amealhar, utilizar, tudo isso deve ser usado de uma forma prudente, porque o louvor não é a injustiça do mordomo imprudente, é a prudência do mordomo injusto, né? Prudentemente ele usou essas riquezas injustas da injustiça para fazer o quê? Para granjear amigos. Quando esses recursos, essas riquezas injustas vos faltarem, esses amigos vão recebê-lo ou irão recebê-lo nas
nos tabernáculos eternos. Olha que coisa linda. O que Jesus está ensinando, entre outras coisas aqui, entendo eu? Que nós devemos de fato usar tudo que nós podemos aqui nessa vida, numa perspectiva eterna, em relações. Se há algo, irmãos, que vale a pena investir, é em pessoas, é em relações. Fato, em relações. Sem aquela ideia de que essa pessoa vai me retribuir. Eu vejo pais, muitas vezes, dizendo assim: estou investindo nesse menino, hein? Investindo nesse menino. Opa, a tal da Previdência já está indo para as cucuias, né? A gente já não pensa em aposentadoria daqui 30, 40 anos. Então esse menino aqui vai ser. Investir na criança. Vai ser, opa, esse menino aqui vai ter que fazer uma faculdade boa para depois manter aí, né? Então, coitado dos meninos. A Bíblia diz, irmão, em 2 Coríntios capítulo 12, são os pais que tesouram para os filhos, não são os filhos para os pais. Né? Então, olha, a Bíblia já vai matando tudo essas nossas loucuras aí. Investir no sentido que vale a pena o investimento porque é ser humano, irmão. E, meu Deus, meu filho pensar que ele é um investimento meu e eu quero que ele retribua a mim lá na frente. Já pensou que coisa horrível? Que pai é esse que eu sou? Vejo o menino como um investimento. Ele é o quê, irmão? Nem com banco, nem com investimento. Esse menino não é uma moeda que eu estou investindo nele, não é uma ação, não é uma empresa. Quem fez isso foi o pai do Neymar. Vamos aí. Então, veja bem, o que Jesus está ensinando é que nós devemos investir em pessoas pelo fato de serem pessoas. Tudo nesta vida, amados, deve ser vertido para pessoas, para relacionamento. Todo o dinheiro que a gente gasta, todo o tempo que a gente investe, todo esforço nosso, se é para salvar uma alma, todos os recursos desse mundo aqui, para salvar uma alma, eles devem ser usados, disse Jesus. Porque uma alma vale mais do que todo este mundo perdido. Esse mundo está perdido. Esse mundo vai passar por um juízo. Esse mundo, tudo que existe aqui é perecível. Só tem uma coisa neste mundo que não perece. É a alma salva. É o espírito regenerado. É a pessoa que se encontrou com o seu Cristo, com o seu Salvador. Né? Porque todo mundo está perdido. Então todo esse mundo que já está perdido deve ser usado para salvar uma alma. Vale a pena. Vale a pena. Vale. Todo o esforço. Lembrei do poeta Fernando Pessoa, se não me falha a memória. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. É Fernando Pessoa, eu acho, não é? Um negócio assim. Então, o que eu quero dizer aqui, nesse ponto de vista que eu estou tentando trazer, é que essas igrejas aqui, elas faziam isso. Elas investiam em pessoas. A igreja de Jerusalém fez isso. E aí eu quero partir, então, desse princípio aqui da igreja de Jerusalém, que a outra igreja de Antioquia, no capítulo 11 de Atos, ela também fazia isso. Enquanto Jerusalém, a igreja de Jerusalém, cuidava, né, das viúvas, dos desfavorecidos, dos marginalizados, das pessoas que estavam de fato necessitadas, a igreja de Antioquia, no capítulo 11 de Atos, o perfil dessa igreja é que ela aceitou Paulo e Barnabé. Olha que coisa interessante. Paulo e Barnabé, para ensinar a acolher pessoas de etnias diferentes. Realizou ação social para a igreja em Jerusalém, que ainda estava presa às tradições judaicas, e teve uma visão de envio de missionários para os gentios. Atos 13 e verso 14. Além disso, a presença de profetas como Ágabo, né, e seu grupo também demonstrou como essa igreja possuía uma visão mais abrangente do que a de Jerusalém. A de Jerusalém era aquele arraialzinho de Jerusalém. O negócio ainda era aquela questão forte da etnia, né? Aquela igreja que se fecha, aquela igreja que levanta muros e não cria pontes. Então nós temos muitas igrejas que levantam muros, se defendem. A ortodoxia, ela não cria pontes com a sociedade, com instituições. Então é a igreja de Jerusalém, fazia alguma coisa muito limitada. No seu arraial trabalhava, dava assistência aos membros da sua igreja. Né? Se fosse da outra, calma aí, não é aqui o negócio. Então a gente se ajuda, a gente ajuda a gente. A gente tem que cuidar dos nossos, tudo bem, eu concordo, a Bíblia diz isso. Mas vamos cuidar dos nossos o resto da vida. Não é?
será possível que a visão é tão egoísta assim, que a gente só vai ter, de fato, esforço para os nossos, para essa comunidade, nós aqui? Irmão, quanto basta para que a gente entenda que a gente já tem o bastante, que a gente agora precisa ir ajudar o outro? Quanto basta? Quanto é o suficiente? O Rockefeller, né? Aquele camarada lá na década de sei lá quanto, que eu esqueci, 30, 40, sei lá, aquele magnata do petróleo. Sim. E perguntaram para ele, senhor Rockefeller, quanto basta? Quanto basta aí de... O cara foi o mais rico do mundo. Era um Bill Gates, mais ou menos assim. Ele falou assim, um pouco mais. Pouco mais. Sempre vai ter um pouco mais. A alma do homem é um sanguessuga, assim que nunca... Irmão, desculpa aí que eu vou usar agora como exemplo, tá? É um carrapato. O carrapato ele vai sugando, pá! Explode. Não é? Olha que coisa nojenta, horrível, do ponto de vista humano. Essa pessoa que ela sempre vai querer. Nós somos assim, a nossa natureza é assim. Quanto basta para que a gente saia das quatro paredes? Ainda tem um ar-condicionado que precisa ser colocado. Ainda precisa aquele microfone que é aquele top que a gente ainda não tem. Ainda precisa dos bancos que precisa ser trocado aqui, o carpete que a gente precisa colocar. Quanto basta? Nunca vai. Se a perspectiva é essa, de cuidar, a gente gosta do luxo, né? Então a gente faz, lógico, de uma forma equilibrada, dosando. Eu acho que o maior desafio é essa dosagem. Nós não sabemos dosar. Nós somos injustos na dose. Mas não sabe luxar. Oi? Não sabe dosar, mas sabe luxar. Rapaz, aí com a gente mesmo. Quanto basta? Quanto basta? A gente não tem essa noção. É por isso que nós devemos fazer simultaneamente. Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto quanto simultaneamente, irmãos, né? Nós cuidamos dos nossos e cuidamos dos outros simultaneamente. Nós vamos aqui cuidando do povo aqui local, mas cuidando do povo lá de fora também, dos de dentro e dos de fora, simultaneamente, ao mesmo tempo. Os recursos precisam ser divididos. É por isso que finanças é um negócio assim que a gente não sabe lidar. Dinheiro, o ser humano não sabe lidar com dinheiro, não sabe, não tem como, não sabe, não vai, a gente não sabe essa questão assim, porque sempre vai ter algo que a gente fala, não, isso aqui eu preciso de um pouco mais, né? Ganha 1.400 contos, fala, rapaz, tá pouco, hein? Se tivesse aqui um aumentozinho assim, significativo, 2.200. 2, 3 meses o negócio ficou bem, mas agora já está faltando. Não, se for um negócio fantástico, aconteceu um milagre, Deus bradou. O cara agora foi para 6 contos. Paz, coisa boa, né? Aí vai subindo um padrão de vida, mas tá pouco. Quem espera ter o suficiente para fazer alguma coisa, nunca vai fazer nada. Quem espera ter as condições favoráveis para realizar alguma coisa, nunca vai fazer nada. Nós fazemos o melhor possível com os recursos que temos, até que possamos ter melhores recursos para fazer melhor aquilo que fazemos com pouco recurso. Entendeu? Entendeu? A gente vai fazendo. Recurso que você tem. É o que tem para hoje. Ser fiel no pouco. Deus vai colocar no muito. Quando é fiel no pouco. Mas nesse muito, quando a gente aprende a ser fiel no pouco, esse muito não é nosso. Esse muito não é para nós. Esse muito a gente desfruta de uma maneira natural, porque Paulo vai dizendo a respeito de contribuição, de finanças, de dinheiro, de cuidado do próximo, em 2 capítulos em 2 Coríntios 8 e 9, ele vai dizer assim, olha, Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come, não é isso? Tem gente comendo pão e a própria semente. Semente não é para comer, irmãos. A gente come o pão e a semente junto. Coloca no meio. A semente Deus dá para semear. Semente é o que semeia e pão ao que come, não é? Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer simultaneamente. A igreja de Jerusalém era essa igreja ainda com uma visão muito limitada, míope, essa visão que só via as necessidades deles mesmos. Agora a igreja de Antioquia é uma igreja que trabalha da diversidade,
já enxergam uma questão missionária, uma questão de etnias diferentes. Por que eu estou trazendo esse aspecto da igreja de Antioquia? Porque hoje nós temos uma demanda muito grande no Brasil, amados. E eu já gostaria que vocês conhecessem, se não conhecem, a missão mais. Missão mais. Assim, ó, mais. O sinal de mais. Isso, missão mais. Mário de Freitas, lá no Espírito Santo, é o que, eu acho que foi ele mesmo que fundou, né? Idealizou isso aí. Então a missão mais, ela tem como objetivo cuidar de refugiados. E o que nós temos, amado, do ano passado para cá, um volume absurdo de refugiados vindo do Haiti, agora Venezuela e outros lugares mais, África, né, em alguns pontos, é uma coisa absurda. Nós temos refugiados aqui do nosso lado, em Santo André, nem se fala no Brás, no Bom Retiro, no Bresser, Zona Leste, não é não, Davizão? Tem lá, meu irmão, de refugiado, né? Existe uma colônia de boliviano ali no Carnozinho. Eu ia falar sobre isso aí, contando essa história de refugiado. Quando eu comecei a ver, ele foi o primeiro, foi o boliviano mesmo. São Mateus, ali na Conquista, ali é lotado de boliviano. Lá onde eu trabalho agora, principalmente no setor da limpeza, no setor de vigilância, haitiano domina. Exato. Os haitianos dominam. Então a gente vai na região do Brás ali, né? Muitos ali. Só dá entra. Isso, então nós temos uma realidade, irmãos, na nossa cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Transporte de São Paulo e essas cidades próximas, como ABC, por exemplo, Guarulhos também, mas concentrado ali na São Paulo e Zona Leste, bem mais, que é a periferia, né? Então, pô, vai correndo para onde dá, né? E o que é espaço. Isso, onde existe um recurso mais acessível. E aí o que acontece? Nós temos essa realidade, a gente precisa se preparar, porque essa demanda vem crescendo dia a dia de uma forma assustadora e a igreja não está se apercebendo dessa demanda, dessa realidade. Nós precisamos ter, inclusive, mecanismos para acolher essas pessoas, né? Seja na língua, seja no acolhimento cultural, seja na questão legal, né? A gente tem aí não tem nada a ver com política, tá, irmão? É um político, porque tá aí, mas é um irmão nosso. Confunde, né? Porque mexe muito com o social. Isso. É o Carlos Alberto Bezerra, um irmão nosso, um homem de Deus. O conheço há 20 anos. Ele começou lá, inclusive lá no Jardim da Conquista, em igreja no meio do barro lá, barro vermelho, igrejinha desse tamanhozinho, ia lá pregar a palavra de Deus já engajado, né? E tem experiências aí recentes que a atitude cristã dele. Então eu estou dando testemunho de um irmão aqui que está na política, né? Não é um político que está na igreja, é um servo de Deus que foi vocacionado por Deus, como José, como Daniel, como José de Arimateia e como outros mais aí que tiveram essa vocação e esse chamado na política. Então não são políticos na igreja, são servos de Deus que estão engajados na política. Louvado seja Deus por isso. Então o que acontece? Ele de fato é engajado nessa questão do refugiado, do trabalho escravo, né? É a pegada dele. Ele tem leis aí interessantes que foi inclusive reconhecida pela ONU como a melhor lei nesse sentido aí de trabalho escravo. Um trabalho fantástico. Não sei como um desse que foi reeleito. Meu Deus do céu, um povo cego, burro, ignorante, gente que não sabe identificar os bons políticos. Eu estou falando dos crentes, irmãos. Sim. Os crentes, porque a gente tem aí. Eu não estou confundindo as coisas, não. Aqui tá. O bojo é esse mesmo aqui, viu? Todo esse aqui. Né? Como a Maia disse, se confunde porque a gente está falando. E a polis, e a política. Política é isso. É cuidar da polis. Igreja e sociedade é essa a proposta nossa, de que a gente entenda que a igreja deve ser atuante na sociedade. Nós somos cidadãos do céu e somos cidadãos da terra. Jesus trabalha isso quando vai falar a respeito do tributo lá, não foi? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Paulo vai trabalhar isso em Romanos capítulo 13, que ele vai dizer, as autoridades estão estabelecidas aí, você precisa fazer aquilo que é correto, você precisa exercer enquanto cidadão da terra aquilo que é, e nós somos e devemos ser esses agentes do reino de Deus aqui. Desde a primeira aula eu estou tentando bater nessa tecla aí. E o que acontece? Então a igreja de Antioquia, ela tinha essa perspectiva já mais abrangente do que a de Jerusalém, né? Paulo e Barnabé,
olha só, sendo acolhidos. O Ágabo, junto com um grupo, Ágabo tinha, irmãos, eu fico envergonhado quando eu vejo o Ágabo trazendo uma realidade mundial. Havia fome no mundo, capítulo 11, né? De capítulo 11, é isso de Atos? Capítulo 11. 11 e 27. 27, isso, eu estava com 26 na cabeça, porque eu acho que os discípulos foram chamados lá, né? Pela primeira vez lá, então é o 26, mas é o 27 que o Ágabo ele vai dizendo, ó, há uma fome em todo o mundo, irmãos, conectado com uma realidade mundial. Eu não estou aqui forçando o texto, não, estou ferindo. 27? 27. Isso, de Atos dos Apóstolos. Então o Ágabo, ele veio trazendo uma profecia e ele disse, existe uma fome no mundo todo. Irmãos, não havia internet não. Não havia BBC de Londres, não havia Globo News, não havia, entendeu? Essas emissoras aí trazendo as novidades e as atualidades. Então o profeta Ágabo, junto com um grupo de irmãos, eles desceram a Antioquia, né, a essa igreja, e eles disseram há uma fome aí em todo o mundo. Isso aconteceu de fato no tempo do imperador Cláudio César, é o que diz o texto aqui no verso 28. Então eles tinham eles tinham aquilo que Calbart, aquele teólogo famoso, disse que todo cristão devia ter: Bíblia numa mão, jornal na outra, né? Essa pessoa que ela está conectada com o céu, mas essa pessoa que também está conectada com a realidade do mundo, não é alienado, não é uma pessoa que vive no mundo da lua, não é um lunático, não é uma pessoa que vive nesse mundinho, nesse arraial evangélico, achando que o mundo acontece na sua igreja, no seu bairro, né? Naquela limitação. Não, amados, a gente precisa ser essas pessoas antenadas, que entendam o que está acontecendo na nossa geração, a gente possa ser profetas no sentido de antever as coisas, de perceber as ações, e porque a gente, na aula passada, não, foi retrasada, eu disse que a igreja precisa ter, foi a passada, a igreja precisa ter, na verdade, uma ação preventiva e não reativa. A cola minha que eu estou olhando aqui agora. Estou olhando a aula passada. A gente precisa antever, irmão, a gente só vai quando o leite derramou. É isso que eu ia chegar. Os dois pontos, que a gente não sabe dosar os trabalhos a fazer, e a hora que cuida demais de fora, esquece de dentro e vice-versa, e de ter uma ação preventiva, e não precisa ser, nos tempos de hoje, não precisa ser profeta para isso. Não precisa. Porque teve lá o caso da enchente, das enchentes que teve lá na igreja onde eu congrego, alagou tudo, e a região toda também. E eu falei para o pastor, vamos ser sinceros, o pastor, eu falei para ele, vai acontecer o ano que vem. Sim. Porque não mudou nada. Porque não muda nada. A gente sabe o que vai acontecer. O que a gente pode fazer para pelo menos aliviar a dor daquele momento de dificuldade? Porque foi uma loucura. Quando você conseguir alimento, roupa tudo da noite para o dia, em questão de hora para ajudar, é a graça de Deus mesmo que coloca as pessoas na vida e as pessoas ajudam. É coisa que dá para fazer. Você já começar 2, 3 meses antes, igual eu falei para ele, a reunir alimento. Olha, não traz o alimento aí, deixa aí. Não só isso. Você não tem validade. Não só isso, Davi. Embora eu acho que é muito importante essa sua colocação, mas não só isso, mais do que isso, políticas públicas, né? Porque a gente está falando de uma questão estrutural. Irmão. Porque o crente tem a cabeça fechada que não pode mexer com isso. Não vai pedir ajuda de ninguém. Sua ação tem que ser preventiva e não reativa. Reativa, não é uma reação. Entendeu? Não, é porque a gente reage. Aconteceu um problema, a gente vai lá e reage, né? Sempre nessa questão da reação. Ação, reação. Nas igrejas de periferia mais pequena, essa parte é muito difícil. Porque entende que não pode misturar as coisas. Mas não é só lá, viu, Davi? Eu entendo que talvez seja por algumas outras limitações. Mas a gente percebe que, na verdade, muitas igrejas que teriam, inclusive, recursos, condições e capital social, pessoas qualificadas inclusive, mas não há uma iniciativa, uma proatividade, não há esse olhar antevendo, né? Porque isso não faz parte da vida, do cotidiano da igreja, da identidade da igreja. Diga.
Não, eu vejo assim, que a igreja hoje, ela está vivendo um momento que eu acho que o mundo está vivendo esse momento. E isso está refletido dentro da igreja. As pessoas, elas estão vivendo, cada um, para a vida delas. Então, elas se preocupam, cada um com as suas famílias. A partir do momento que a igreja faz um movimento de uma iniciativa, de ajuda ao próximo, de um serviço social, as pessoas não se movem. Elas têm mais interesses de participar. Ai, gente, vou falar, tá? Desculpa aí, mas o pessoal tem mais interesse de participar, às vezes, de um chá de mulheres, de participar de uma campanha, de ações que também são importantes, mas eles levam isso muito mais a sério. Isso daí enche muito mais a igreja do que você fazer digamos assim, um estudo voltados para ações sociais, porque eles estão interessados, é nisso que você falou, eles estão interessados em resolver primeiro o problema deles. Ah não, quando eu tiver com os meus problemas resolvidos, nunca, né? a gente ajuda. Da questão financeira. Eu vejo por esse lado. Todos esses movimentos que são feitos na igreja hoje são movimentos que focam a igreja a olhar para as suas necessidades próprias. Exatamente. Gasta muito mais dinheiro com isso. O que falta Meu milagre hoje. O que falta, do meu ponto de vista, é exatamente essa proposta. De você trazer esse ensinamento, trazer essa proposta de você olhar para a necessidade da sua sociedade. Olhar para o que está à sua volta. Né? Às vezes você está na área do conforto, mas tem gente que está passando fome do seu lado. Você precisa ser despertado a sair dessa zona de conforto e se sentir incomodado com a necessidade de quem está morando do seu lado. Falta isso. Usando o jargão, né? Saindo da zona do conforto e indo para a zona de confronto, né? Onde a gente de fato esse movimento que a gente faz em direção ao outro ou em direção, né, para fora desse espaço que nós teimosamente chamamos de igreja, né? Esse espaço que nós ainda com a mentalidade do Antigo Testamento achamos que é ali, e ali se limita a ação de Deus e toda a vivência da vida com Deus, né? Que é uma visão, eu digo, do Antigo Testamento religiosa, porque se você pega o Antigo Testamento, lá os ensinamentos dele sempre houve para a nação de Israel essa proposta de que a vida ela tinha que ser ela tinha que abranger todos os aspectos desta convivência. Não é essa compartimentalização que a gente faz da nossa vida, né? Onde a gente acha que tem um compartimento aqui, um compartimento aqui, um compartimento aqui, e elas podem ser desassociadas. Não todas elas, de fato, há departamentos da nossa vida, mas elas precisam ser todas elas encaixadas, que se tornem uma só. É a vida, é a minha vida na vida, né? Essa questão de que eu sou um cristão onde eu atuo, onde eu convivo no meu dia a dia, nas minhas ações, o que eu faço, com as ferramentas que eu tenho, com a influência que eu tenho, com os contatos que eu tenho, né? Então a gente precisa entender, amados, como a igreja de Antioquia entendeu que ela era abrangente no sentido de que ela olhava um todo, essa diversidade que ela tinha, a demanda que ela tinha, e ela não fazia distinção, não, esse aqui é impuro, esse aqui não faz parte não sei o que, esse aqui não sei de onde. Eu estava hoje em um encontro de pastores, né, que é o Copasa, aqui em Santo André, muito conhecido, diversas denominações lá, pastores e tal, diversos... Acho que já é um sinal para a gente parar, eu vou parar. Então, o que acontece? Eu estava hoje justamente com esses pastores, esses irmãos de diversas denominações em entendimento, né, de convivência comunitária, mas a tentativa de que a gente faça algo juntos, de que a gente entenda que eu preciso, acho que foi o Martin Luther King, rapaz, eu me fugiu da memória, um desses caras aí, fantástico na história, cristão, né, pastor, inclusive baptista, pastor batista. Pastor Batista, o Martin Luther King, né, Júnior. E é isso mesmo, né?
Ele dá um gafe assim, mas tá tudo certo, né? E ele disse, olha, eu posso não concordar com você, mas não que eu me ajude se o bem é comum. Eu estou falando em outras palavras, eu esqueci a frase. Né? A ideia é que nós vamos caminhar junto. Qual é a causa? Tua causa é a mesma? Minha causa? É a causa do Evangelho? Essa causa pelo bem comum? Então, independente se você é espírita, se você quem é, a causa é a mesma, vamos fazer junto. Vamos se unir. A causa é uma, é o reino de Deus, não é? Então a gente muitas vezes faz a separação. Isso aqui é mundo, isso aqui não sei o quê, isso aqui. Amados, não estamos falando do quê? Você não é da minha igreja, você não é da minha denominação. Não é? Então isso é absurdo. Isso é uma limitação, isso na verdade, uma ótica religiosa. Então nós precisamos entender que nós temos que unir as nossas forças. Eu não estou falando de... oh meu Deus, esqueci o termo agora. Ecumenismo. Ecumenismo, obrigado, irmão. Essa é a palavra. Ecumenismo, não é isso. Estou falando de ecumenismo. Eu estou falando de nós nos unirmos em uma causa em prol de resgatar o ser humano, socorrer o ser humano. Social, esse é o ponto. O que nós estamos discutindo na igreja é sociedade, não é? Eu não estou falando aqui de pregação do Evangelho para a salvação, a princípio. Não é isso. Nós estamos falando em outro aspecto, em outra realidade. Né? Eu não estou falando dessa questão ainda. Lógico, desde a primeira aula eu vim falando, claro, não é natural, nós somos discípulos de Cristo. Uma hora ou outra nós vamos falar, ó, porque vai ser questionado de nós, porque não é natural. O que você está vendo aqui, rapaz? O que você quer de mim? Qual é o teu interesse? Não é comum o ser humano, de graça, chegar no outro e falar, eu quero te ajudar. O que você quer de mim? Nada. Por que você está fazendo isso? Ah, você perguntou? Por que eu estou fazendo isso? 2 dedos de palavra? Hã? Por que 2 dedos de palavra? Olha só, por que você está fazendo isso? Ué, não tem como eu fazer outra coisa. Como não? A minha natureza me impede de fazer outra coisa. Que natureza é a tua? De um regenerado, de um salvo. Eu sou um discípulo de Cristo. É mesmo? Me conta mais sobre isso aí. Você quer saber mesmo? Porque Jesus está preocupado com a tua vida. É natural, irmãos. Jesus me mandou aqui para te resgatar dessa condição sobre-humana. Isso aqui não é dignidade, isso é mais semelhança de Deus. Ah, me conta mais então sobre esse Deus. Ele está preocupado com a tua vida aqui e no futuro. Né? A tua vida aqui está sendo preservada, por isso que Deus nos enviou aqui, para preservar você, para anunciar inclusive para você que existe uma realidade que você precisa saber, que você é necessitado de Deus. Aí, irmão, o Evangelho flui, porque já tem um link de amizade, já tem no outro um olhar de confiança, porque eu me aproximei dele pelo fato dele ser um semelhante, uma imagem e semelhança de Deus. Só, não foi nada de emboscada, não é? E se ele não quiser, continuarei caminhando contigo. Pode contar comigo. O Judas chegou em Jesus, já contei isso para vocês, não vou repetir, a gente encerra aqui a conversa de hoje. O Judas lá, cabra ruim, pensa no cabra ruim, ingrato, não é não? Traidor, cabra ruim, eu não consigo pensar assim, um cabra pior do que Judas. E aí Jesus na ceia, e o Judas assim ia trair Jesus. Jesus sabia, ele também sabia, Satanás já tinha enchido o coração dele. E aí Jesus, naquele ato máximo de comunhão, de amizade, de intimidade, pega o seu prato assim, aqui, ó, come comigo. A gente sempre fez isso, há uns 3 anos que a gente está fazendo isso. Você é meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava. Olha, meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, me traiu. Olha aqui, Judas, o teu caráter não altera o meu. A tua ação contra mim não altera em nada em quem eu sou. Minha natureza é essa, imutável. Sou bom, misericordioso. Sou Jesus. Está aqui, Judas. Você vai me trair, eu sei muito bem disso, mas está aqui, eu te ofereço da mesma maneira que eu te ofereci todos esses anos. E não vou mudar. Está aqui. Estou te oferecendo aquilo que eu sempre te ofereci, meu prato, minha comida, o meu sustento, minha comunhão. Não altera. Você não quer? Não tem problema. Meu amor é unilateral. Olha só, amados. Sou Jesus. Nós somos, devemos ser esse Jesus, né? Que também deve ter um amor unilateral. Pisa no nosso pé para ver. Que não pode exigir reciprocidade.
Nós temos esse defeito grave. Não é, amados? É verdade. Sim. Então, amados, nós temos o caráter de Jesus, nós somos cristãos, pequenos cristos. Então, essas pessoas, ainda que elas sejam Judas, não tem problema. Isso não é minha responsabilidade salvar ninguém. Nenhum eu tenho. Não foi me dado essa responsabilidade. Quem salva é o Espírito Santo, mediante esse coração que reconhece e aceita a sua ação. Eu não salvo nem a mim mesmo. Não posso. Agora o que eu posso fazer é apontar o Salvador e é mostrá-lo. Assim, se você quer conhecer Jesus, está aqui, ó. Anda comigo, vê minhas atitudes. Eu sou Jesus nessa terra. Eu sou o pequeno Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Você quer ouvir Deus? As palavras que estão saindo da minha boca. Você quer que Deus te ouça? Está aqui meu ouvido para te emprestar. Pode falar, Ele está te ouvindo através de mim, que sou o seu membro aqui, que me enviou. Não, mas a igreja não veio. Não, a igreja estou aqui. Né? Porque tem essas coisas. Vamos lá, Deus, amados.